Vince dirigia uma van branca, cujas partes enferrujadas haviam sido cobertas com tinta de parede. Era com certeza tão velha quanto o carro de Charlie e tão propensa a quebrar em um momento igualmente inoportuno, embora não tivesse até o momento. Ela se sentou no banco do passageiro. Um copo velho de café Dunkin' estava no painel central, ao lado de um carregador com o celular pré-pago que ele sempre usava conectado, e de um livro amarelo com o título Grito do Mal, com uma mulher na capa segurando uma arma em uma posição sexy, mas impossível. Um purificador de ar em forma de árvore pendia no espelho, adicionando apenas uma camada de óleo de limão ao cheiro forte de alvejante, vinagre e desinfetante da parte de trás. O olhar de Vince estava focado no trânsito. Charlie analisava seu perfil, sua mandíbula, suas mãos no volante. Na noite passada, disse ela, acho que vi um cadáver. Ele olhou para Charlie. Era sobre isso que você e sua irmã estavam discutindo? Não estávamos. Ela começou e então parou. Posey só precisa de alguém com quem gritar. Ela está ligada demais, cheia de cafeína, irritada por não dormir o suficiente. É um vídeo de um grupo invadindo o hospital a incomodou. Vince não parecia acreditar totalmente nela. Onde você viu o corpo? A caminho de casa. Ele olhou para ela, franzindo a testa. Você foi andando? Eu estava bem, respondeu Charlie enquanto Vince entrava no estacionamento vazio do bar. Só foi estranho. Nunca vi ninguém morto antes. Ele devia ver corpos o tempo todo no trabalho, mas não tentou competir com ela mencionando isso. Também não disse que ela não deveria ter saído sozinha, nem tentou fazê-la prometer que não faria aquilo de novo. Vince nunca dizia a ela como agir ou o que vestir, que era, para constar, uma camiseta preta com um decote em V, bem sem graça, jeans preto e tênis Vans xadrez. E isso era bom, óbvio. Mas havia uma parte dela que continuava querendo brigar, como Posey. Talvez ela precisasse de alguém com quem gritar, talvez quisesse que gritassem com ela. Charlie tentou engolir aquele impulso. Ela se virou para se sentar com a porta aberta, deixando as pernas penduradas para fora da van enquanto Vince abriu o capô do Corolla. Ele começou a mexer no interior, então deu a volta para tentar ligar o carro. Nada. Sabe qual o problema? Motor de arranque, acho, respondeu ele franzindo a testa. Charlie estava inquieta de ficar só sentada assistindo, embora não soubesse nada sobre carros. Quer ajuda com alguma coisa? Ele balançou a cabeça. Agora não. Ela o observou trabalhar, a curva de seu corpo, a firmeza das mãos e a maneira como parecia desfilar a luz do sol, sem projetar nada no chão. Charlie havia conhecido uma garota que tinha vendido a própria sombra. Ela fazia pole dance em uma boate, Atelier Ballet. Ela terminava o turno mais ou menos na mesma hora que Charlie, então as duas se encontravam às vezes nos poucos restaurantes que ficavam abertos a noite toda. Ele me pagou 5.000, confidenciara a Linda em um sussurro, sua expressão difícil de interpretar. E não era como se eu estivesse a usando. Quem? Perguntou Charlie, dando uma mordida nos ovos fritos gordurosos demais. Eu nunca tinha visto o cara. Comprou uma dança comigo e foi aí que ele fez a oferta. E no começo eu ri, mas ele estava falando sério. Disse que tinha alguém que queria uma sombra bem como a minha. O restaurante estivera mal iluminado e Linda sentada, daquele ângulo, não fora óbvio que alguma coisa faltava. Você percebe que não tem mais ela? Pergunta Charlie, franzindo a testa para as bordas borradas da própria sombra. Linda havia tomado um gole de café. Sabe quando tem uma palavra e você sente que está na ponta da língua? É assim, tinha algo dentro de mim que não está mais lá, mas não sei o que é. Não tenho certeza se sinto falta, mas acho que deveria sentir. Toda vez que pensava naquela conversa, Charlie se perguntava se era como Vince se sentia também. Mas quando lhe perguntara sobre aquilo, ele havia dito que não conseguia se lembrar de como fora antes. E quando ela perguntara se ele queria uma nova sombra, Vince havia dito que não precisava de uma. Charlie pegou o celular descartável e rolou pelas notícias locais, procurando alguma menção a um corpo encontrado em Stampton. Nada, mesmo com a parte de crimes locais no jornal estando tão parada que furtos em lojas e estudantes bêbados eram noticiados. Quem era o cara morto? E ele tinha mesmo roubado um livro de Lionel Salt? O nome daquele canalha rico estava no topo das listas
de doadores para museus, instituições de caridade e maratonas beneficentes. As crianças trocavam histórias sobre verem o carro de Salt surgindo em diferentes ruas. Um Rolls-Royce, Paramount, Massory, Conquistador, preto fosco e prata. Os garotos no colégio tinham prazer em dizer o nome do carro inteiro com tanta frequência que se alajará na sua cabeça como uma música chiclete. Mas a maioria das pessoas não tivera dentro do show de horrores que era a casa de Salt, nem ouvir envenenar alguém na esperança de roubar uma sombra ativada. Se havia um conjunto diferente de regras para os ricos, Lionel Salt operava sem qualquer regra. Só de pensar nele, Charlie ficava nervosa. Ela voltou os pensamentos para o cara morto. Ele tinha pedido bourbon e pagado com um cartão, o que significava que havia um recibo no escritório de Odette com o nome dele. Se Charlie soubesse quem ele era, conseguiria perguntar por aí. Saber mais sobre o que ele achava que estivera fazendo. Seu telefone apitou e ela levou um momento para perceber que era o descartável. Adam. Não falamos sobre o pagamento. Era por aquele motivo que Adam precisava de Baltazar como intermediário, não apenas pelo anonimato, mas porque Baltazar teria falado sobre o dinheiro imediatamente. Como ela não estava planejando pagá-lo de verdade, podia ter prometido qualquer quantia. Mas Charlie resolveu aproveitar a oportunidade para descobrir qual era o tamanho da euforia que ele estava curtindo. "Podemos negociar?" escreveu ela. A resposta surgiu depressa. "Que tipo de contatos você tem?" Charlie franziu a testa. Ela esperava que ele mencionasse euforia, não isso. "Conheço pessoas", escreveu ela. Ele levou um momento para responder, e quando o fez, foi uma mensagem longa. "Tenho algo que preciso mover. Algo grande, mas não quero que ninguém saiba que sou eu quem está fazendo o negócio. Age como se fosse você e faça o trabalho para você de graça." Um trabalho como o que ela estava oferecendo poderia render $1.000 fácil. O dobro daquilo se o cliente estivesse desesperado. O que Adam poderia ter que precisasse ser escondido? Pelo que diziam, ele não era um ladrão particularmente habilidoso e tinha Baltazar para negociar as coisas para ele. "Tudo bem", escreveu ela. "Com quem está negociando?" Ele digitou a resposta rápido. "Tudo o que precisa fazer é falar no telefone do hotel. Vou te falar o que tem que dizer." Charlie notou Vince a observando e enfiou o celular no bolso, sentindo-se culpada. "Como você aprendeu sobre carros?" "Te contei que meu avô era rigoroso, não é?" disse Vince, sua atenção retornando para o interior do Corolla. "Ele me ensinou muitas coisas. Acreditava no poder transformador do trabalho. Não importava quantos anos você tinha, ele não acreditava em desculpas. E tinha uma limusine que às vezes quebrava." "Então ele era um motorista?" perguntou Charlie. "Ele deixava você andar na parte de trás às vezes?" Vince deu de ombro. "Me deixou na escola, no primeiro dia do ensino médio. Todo mundo olhou para mim como se eu fosse alguém importante." Ela tentou imaginá-lo naquela época. Tinha sido um garoto desengonçado, que almoçava 2 vezes e nunca ganhava peso. O menino que se sentava no fundo da sala e lia quadrinhos. A estrela do atletismo. Nada encaixava. "Você não teria gostado de mim", comentou Charlie batendo a ponta do tênis na porta da van. "Eu era estranha." Seus peitos despontaram aos 10 anos, saindo da parte de cima dos sutiãs do Walmart. Entre aquilo e a sua vida doméstica, ela mantivera a cabeça baixa até o ensino médio. Quando encontrará maneiras de parecer ameaçadora. Roupas largas demais, muito delineador, cabelos que caíam no rosto. Botas estilo Frankenstein que ela usou até a sola descolarem. Vince estreitou os olhos ao observá-la e Charlie se perguntou se ele faria uma piada. "Gosto de estranho", afirmou ele em vez disso, e voltou a desconectar algo no carro. Vince não tinha nem ideia. Um pouco depois, o Mini Cooper roxo e brilhante de Odette entrou no estacionamento. Ela saiu do carro com um volumoso cafetã preto ondulado ao seu lado. As tatuagens faciais desbotadas em sua pele fina e ressecada e os pieces de prata pesados nos lábios e nas bochechas, indo até as sobrancelhas. Deixavam óbvio que ela já era fodona quando todos ainda estavam no jardim de infância.
Ela caminhou até eles, acenando com a mão enveluda, que tinha garras de metal presas nas pontas do tecido. Você é um colírio para meus olhos, comentou Odete, olhando para Vincent de cima a baixo. Seu olhar não foi até o asfalto, para a sombra ausente. Ele limpou uma das mãos na calça e a estendeu. Vince, apresentou-se ele. Você deve ser a Odete. Ouvi muito sobre você. Charlie se perguntou o que sua chefe viu quando olhou para ele. Vincent estava com as unhas sujas de trabalhar no carro. Havia um monte de cabelo loiro escuro cobrindo o rosto. Olhos cinza que pareciam vazio na luz errada. Bonito, com os ombros largos e queixo definido. De um jeito que parecia desafiar o tempo. Bonito o suficiente para irritá-la quando as pessoas olhavam para ele e depois para ela, e tiravam conclusões nada lisonjeiras. Depois de um instante, Odete deu a mão a ele, como se fosse uma rainha entregando-a a um cavaleiro. Só coisas ruins, espero. Terríveis, concordou ele, dando um sorrisinho. Odete deu uma piscadela para Charlie. Os quietinhos sempre surpreendem, comentou ela, então se dirigiu para dentro. Vince estava quase terminando o concerto quando o Nexus estacionou atrás do Rapture, o mais longe possível deles. Um homem de cabelos brancos, com óculos escuros espelhados, saiu do veículo. Ele usava blazer e sapato topside imaculados. Esse cara está perdido? Perguntou Vince. Deve ser um cliente, respondeu Charlie. Odete ainda tinha alguns. Murmurou Vince. O homem teve que passar por eles a caminho da entrada principal, olhando repetidas vezes na direção deles com nervosismo. Alguns caras têm o rabo preso com Odete há 4 décadas, sussurrou Charlie. Era uma década e pouco, a mais do que ela estava viva. Rico? Afirmou Vince. Com certeza, concordou Charlie. É engraçado, e eles nunca são o que eu espero. Esse parece ser um homem de negócios normal, o tipo de cara que teria uma casa de inverno na Flórida, se gabaria dos netos, voltaria no Partido Republicano, teria um tinteiro na equipe para espionagem corporativa, mas ficaria nervoso demais para encará-lo nos olhos. Vince olhou para o homem. Ele está usando um relógio Vacheron Constantin. A casa provavelmente é no sul da França, e não na Flórida. Ele pode pagar. Charlie franziu a testa. Espero que ela bata nele com força extra. Vince voltou a atenção ao motor e Charlie observou moscas zumbindo pelo estacionamento. À medida que a tarde chegava ao fim, ocorreu-lhe que era estranho que Vince conhecesse um relógio tão chique que ela nunca tinha ouvido falar a respeito. Talvez o avô com a limusine entendesse de pessoas ricas, ou talvez Vince pegasse coisas que as pessoas deixavam em quartos de hotel. A ideia de que ele tinha segredos a incomodava, embora ela tivesse muitos, mas não era para ele ser como Charlie. Me conte sobre algum dos outros clientes da Odete, pediu ele, enquanto eu trabalho. Vince adorava fofocas, mesmo sobre pessoas que ele não conhecia. Quem o conhecesse, todo calado e com 1,80, não imaginava. Ele ouvia e comentava, como se as histórias fossem importantes, lembrava detalhes. Às vezes ela queria que ele não lembrasse. Aquilo a deixava preocupada, achando que Vince fosse ver através de sua tagarelice e descobrisse a verdadeira razão pela qual ela havia saído daquela vida. Charlie tinha passado tantos anos nela, roubando bibliotecas, museus, feiras de livros raros, tendo mentido, encantado e trapaceado, batido carteiras e arrombado portas, e tinha até mesmo prendido uma praga uma vez em uma caixa de onix. Ela podia não ter magia, mas tinha polarizado o mundo mágico com uma abelha. Os sombristas não tinham feitiços exatamente, mas tinham anotações e técnicas e experimentos feitos pelos sombrios ao longo dos tempos. No início, houve um movimento para digitalizá-las e compartilhá-las em uma grande biblioteca online gratuita, até que as pessoas começaram a fazer upload versões hackeadas. A biblioteca foi formalmente desmantelada depois de uma cópia de cosmometria gastronômica foi posta no sistema, detalhando uma maneira de sombristas ganharem poder, ultrapassando os limites anteriores a alimentarem o fluxo aberto de energia virtual para suas sombras. 30 sombristas morreram antes de ficar evidente que a última parte, que era essencial, pois explicava como calcular quanto era demais e identificar
A hora de interromper o fluxo havia sido excluída da versão em PDF. Desde então, os sombristas guardavam o que tinham e desconfiavam de qualquer coisa que não pudesse autenticar. Aquilo levava à contratação de pessoas como Charlie para conseguir originais. Era um trabalho tenso, porque envolviam pessoas que podiam arrancar parte dela. Uma vez, ao ser pega, um sombrista alterará a sombra de Charlie e ela ficará tão aterrorizada que tremerá em seu armário por quase uma semana. Não só isso, mas o trabalho os exigiam que ela se tornasse outra pessoa. Quando ela fazia uma pausa entre golpes, Charlie não sabia exatamente quem ela era. Fazia outra tatuagem, como se aquilo fosse enraizá-la ali. Ficava bêbada, às vezes arrumava alguém para partir seu coração. Tomava uma garrafa, guardava o restante, e então fazia tudo de novo. Aquilo acabará quando ela roubará um volume de Vincenneire, uma chefe de uma gangue local de alteracionistas, que se autodominavam artistas. Um livro de memória do século XIX, difícil de tirar do tinteiro em Albany, que o tinham pegado de um cara em Atlanta. Charlie havia levado um mês para arrumar um esquema e colocar as mãos nele. Então, o namorado de Charlie, na época, um merdinha covarde chamado Mark, tinha tentado roubar o livro dela e vencer. Ele tinha feito um acordo paralelo com outra gangue por muito menos do que o livro valia. Como Posey, ele quisera uma sombra ativada e estivera disposto a acreditar que os sombristas poderiam ajudá-lo. Charlie podia ter lhe dito que havia descoberto o que ele estava tentando fazer e dado um pé na bunda dele. Mas não, ela precisava ter a última palavra e ver o circo pegar fogo. Ao tentar fazer uma troca, Mark descobriu que o livro estava em branco. Charlie havia removido a capa com cuidado e substituindo o interior por um caderno Target. Pela ofensa, ele arrancará a sombra de Mark e depois os dedos de sua mão direita. Ele fora músico. Charlie tentará se convencer de que ele merecia e que não fora culpa dela. Mas aquilo não a impedia de cair numa depressão profunda, odiando a si mesma. Naquela época, ela estava trabalhando no bar Tem. Depois do turno, ficava deitado na cama até a hora de trabalhar de novo, exausta demais para se mexer. Charlie acabará perdendo o emprego, começará a gastar suas economias. Alguns meses depois, Mark e seu irmão atiraram no carro dela enquanto ela estava parada em um semáforo. Apenas uma bala a atingirá, mas fora o bastante. Duas acertaram um cara no banco do passageiro, um contatinho, que morrerá imediatamente. A ideia de que Posey poderia ter estado sentada no lugar dele a atormentava. Mark e seu irmão foram direto para a prisão, onde continuou apodrecendo. Tudo aquilo porque Charlie precisava se exibir, buscar vingança. Charlie Hall, sendo melhor em fazer o pior, sempre tentava criar alguma coisa. Aquilo se desfazia em suas mãos, mas quando se tratava de mandar uma coisa pelos ares, aí sim, Charlie tinha um instinto infalível para o sucesso. Chega de roubar magia, disse a si mesma enquanto se recuperava. Chega de sombristas, chega de golpes, chega de viver a vida na última potência, chega de colocar as pessoas que amava em perigo. Charlie tinha perdido a coragem. Não muito tempo depois que as ataduras foram retiradas, ela ficava com Vince. Quando a notará ao lado dela no bar, o primeiro impulso de Charlie fora se afastar ao máximo. Ele tinha a mandíbula definida, mãos grandes e sobrancelhas raivosas. Ele estivera curvado sobre a bebida, como se quisesse socá-la. Ela havia tido um dia ruim, em um mês ruim, em um ano pior ainda, e ficará exausta só de pensar em se meter em confusão. Mas ele acenou para o bartender quando ela foi ignorada, e se interpôs entre ela e a multidão da noite. Quando ela falou, foi para fazer o tipo de pergunta que não exigia muito. Ela havia gostado da voz grossa e da estranheza de seus olhos, de um tom de cinza tão pálido que mal parecia ter cor. Ela havia gostado do fato de ele não dar em cima dela, e ele não era feio, de modo objetivo. Era muito mais gato do que os caras com quem ela, em geral, se sentia atraída. Bonitinhos, tristes, magros, cheios de lábia e com a cara longa como um cachorro Ippet. De modo objetivo, parecia que ele poderia parti-la ao meio. Talvez ela precisasse de algo diferente. Um homem que fosse como um adesivo de nicotina, algo para afastá-la de seus piores impulsos, pelo menos por uma noite.
Do lado de fora do bar, ele havia traçado a tatuagem de rosas e besouros alado ao longo do pescoço de Charlie, com seu toque gentil, mas quando ela havia jogado o braço em volta do pescoço dele e o beijado, ele a pressionou contra os tijolos ásperos com toda a vontade que ela poderia querer. A altura e a força de seus braços de repente se tornou uma vantagem real e anteriormente desconhecida. Ela o levará para casa, e pela manhã ele ainda estava lá. Preparou o café e o levou para ela na cama, junto com uma torrada só um pouquinho queimada nas bordas. Talvez ela o tivesse amado um pouco mais naquele momento, embora nunca fosse admitir aquilo para si mesma. Ele estava querendo se mudar, explicará. Ela conhecia alguém com um quarto para alugar, mas Charlie nunca se permitiria esquecer de que a vida de Vince com ela era uma espécie de exílio. Ele mantinha na carteira uma foto dele próprio com outra mulher, sobre quem nunca falava. Naquela primeira noite, ela tinha dado uma olhada e encontrado $10, uma carteira de motorista de Minnesota e a foto, desgastada pelo toque dos dedos dele. De vez em quando, ela a furtava de novo, para checar. Sempre estava lá.